A gente vai de barquinho pro lugar. E os caras montaram umas casas lá maravilhosas, assim, sabe? Eu fui lá, era de 2015 para 2016, já faz um tempo que eu encontrei ele lá. Mas ele já tinha, acho que eles já estavam com casa lá. Sim. Eles estão sempre lá, e eu não conhecia. Mas é um turismo muito diferente, né? Você se conecta com a natureza mesmo. Sou de Presidente Venceslau. Sou. Interior de São Paulo. Já estão gravando? Tá? Ai, que massa. Ivan César Moré Júnior, o Ivan Moré, nasceu em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Logo aos 14 anos, começou a trabalhar na Rádio Jovem Som em sua cidade. Logo em seguida, se formou em jornalismo e iniciou sua trajetória na Rede Globo até se tornar um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do Brasil. Foi um dos responsáveis por trás de toda a reformulação do conteúdo e linguagem do Globo Esporte. Além de centenas de reportagens e entrevistas lendárias, Ivan também comandou o Esporte Espetacular e o próprio Globo Esporte. Hoje Ivan comanda 2 podcasts, o Qual é Moré, onde conta suas histórias dos bastidores de televisão e entrevista personalidades do esporte. E o Desobediência Produtiva, podcast que é fruto do seu trabalho com desenvolvimento profissional focado na solução criativa de problemas. Fundou também a Pinax, sua empresa de consultoria voltada ao mercado de desenvolvimento de marcas e palestras. Com vocês, o jornalista, apresentador, empresário, palestrante e podcaster Ivan Moré. Eu era um cara de essência muito simples. Eu fui criado numa cidade pouco menos de 40 mil habitantes, numa cidade pequenininha. Então, meu universo era uma cidade de 40 mil habitantes. Quando a gente está falando de 25, 30 anos atrás, existia uma diferença muito grande cultural para quem vivia na capital, né? E foi por meio de um despertar que eu tive com 14 anos, trabalhando numa rádio do interior, lá de Presidente Venceslau, em que meu tio era gerente. Eu pedi para trabalhar com 14 anos, ele me colocou para ser desde moleque, né? Operador de som. Com 14 anos eu já tinha responsabilidade de operar uma rádio toda, porque eu era operador de som. O verdadeiro DJ, porque eu tinha que tocar uma rádio toda. Então, a mesa de som com as cartucheiras de tocar propaganda, 2 picapes, um toca-CD, tape de rolo, e os locutores ficavam no vídeo, faziam um jornal. Eu fui treinado um mês para fazer, com 14 eu comecei a fazer. E aí com 15 para 16 eu comecei a falar, então eu era disc jockey, eu tinha um programa na FM de segunda a sexta, com microfone aqui. No rádio? No rádio, que então legal, assim, eu tocava uma rádio inteira, então as 2 picapes. Olá, 8 horas e 8 minutos, com você na comunicação até as 11 da noite, Ivan César. 16, 15, Caramba, 16. Ivan não sabia disso. Eu já tinha isso. Com vocês na comunicação, Ivan César, vamos começar com Madonna. Aí tocava Madonna e tal. Aí ó, ouvimos Michael Jackson, Madonna, 8 e 8. Lojas Guanabara, não sei o que. Aí cartucheira, cada 30 segundos disparava uma cartucheira, preparava a próxima música, puxava aqui, então você tocava uma rádio inteira. Demais. E aí com isso eu falei, eu vou ser jornalista. Só que onde eu vou estudar? O meu pai falou assim, cara, eu não tenho grana para te pagar uma faculdade particular. Você tem que estudar numa pública. Eu não vou conseguir passar numa pública de jornalismo, era muito concorrido. Eu falei, você precisa me pagar pelo menos um ano de cursinho, então. Aí eu fiz um ano de cursinho, não dei conta, fiz mais um tempinho de cursinho em Londrina e pumba. Passei numa faculdade pública, UEL, Universidade Estadual de Londrina. Passei na Unesp também. Prestei Casper Libero em São Paulo, mas como era... Também passei. Como era pago, falei, cara, não vou poder pagar. Sim. Fiz pública na faculdade, primeiro dia de faculdade, pra você ver como são as coisas. Meu pai falou assim, você vai pra lá, só que você vai precisar trabalhar. Porque eu não tenho grana pra te pagar. A faculdade é de graça, então arruma um jeito de trabalhar. Eu tenho uma grana aqui pra você viver uns meses aí. Me deu, eu falei, cara, o que eu vou fazer? O que seus pais fazem? O meu pai já falecido, era corretor de imóveis na cidade, e minha mãe é vendedora. Né? Comum, né? Sou de uma origem bem simples. E aí, eu comecei a ter aula de rádio na faculdade. Logo no comecinho, a professora falou, quem entende de rádio aqui, quem já fez rádio, falou assim, eu entendo. A turma era nova no primeiro semestre, falou assim, eu já trabalhei em rádio. Ela, então eu precisava que você, porque hoje, logo na primeira aula de introdução de rádio, a gente está sem um operador de som para mostrar como, a gente já tem uma aula já na prática. Eu falei assim, olha, eu sou operador de som, essa mesa de som eu entendo de tudo que tem aí. Ó. Sério? Eu falei, eu trabalhei lá. Então você pode operar? Eu fui lá, liguei a mesa, mostrei. Nossa, que legal. Eu sou professora de rádio e eu conheço o pessoal da Rádio Universidade FM. Vou te apresentar. Eu falei, eu estou precisando de um emprego. Ela falou assim, então vamos lá. Só que lá é concursado. Concurso público, eu me inscrevi. Só tinha uma vaga, tinha uns 113 candidatos. Só que precisavam de uma mulher. Aí passou
uma mulher em primeiro, uma mulher em segundo e o Ivan passou em terceiro. As duas abriram mão da vaga porque arrumaram outro emprego. E eu era funcionário da Universidade Estadual de Londrina e aluno. Demais. Então, assim, eu trabalhei e estudei no mesmo lugar. E no último ano, um mês antes de me formar, um jornalista que era meu amigo da rádio, ligou pro chefe da Globo e falou assim, meu, tem um menino aqui que o sonho dele é trabalhar na Globo, o moleque tem uma vontade, morde o pé da cadeira. Quem fez isso, essa ponte? Um jornalista que trabalhava comigo na rádio. Ah, tá. Esse jornalista falou assim, deixa esse menino fazer um teste na Globo aí, esse moleque vai dar pra repórter bom, ele tem um visualzinho legal, acho que tem uma voz boa, acho que ele pode ser um bom repórter. Ele falou, pô, Pedrinho, a gente quer um repórter experiente, a gente vai fazer teste com 15 repórteres, mas alguém que já tem experiência. E esse Pedrinho falou assim, mas deixa ele só fazer o teste. Que ano isso? 1999. Não vou deixar ele fazer o teste. Eu peguei e fui fazer o teste. E eu lembro que era uma matéria de esporte que falava... Você era novo, então? Eu tava com 22, 23 anos. E aí eu fiz o teste, o cara falou assim, se eu não te ligar até terça-feira é porque a gente não te selecionou. E terça-feira ele não me ligou. Aí na quinta eu fui trabalhar na rádio. Aí na quinta de manhã eu tô lá no estúdio, aí toco o telefone lá na recepção. Ivan, telefone pra você. Aqui na recepção. Eu falei, quem que é? Isso que é da TV Coroados. Me falam, cara, você é o Ivan? Eu falei, sou. A gente te chamou, você vai ser contratado da Globo. Eu falei, cara, mas eu não me formei ainda, vamos me formar. Eu falei, não tem problema, a gente gostou de você. Cara, eu tô lembrando desse momento, até me emocionando, porque foi um dia tão especial na minha vida, imagina, cara. né? Foi assim. E aí, foi minha entrada. Aí eu falei, cara, realizei um sonho. Eu vim de baixo, deu certo, eu já vou sair da faculdade direto pra TV Globo. Aí fui contratado, eu fiquei 20 anos lá. Mas legal, né? Porra, mas é como você veio pra São Paulo? Você perguntou São Paulo, é verdade? Aí uma sucessão de situações foram acontecendo. Você ficou quanto tempo lá? 11 meses no Paraná. 11 meses. Me mandaram para uma pracinha chamada Paranavaí. Fiquei lá 11 meses trabalhando. Um dia eu fiz uma reportagem de um cara que era boia fria. O cara perdia o horário todo dia porque o despertador dele estava quebrado. Ele começou a perder o ônibus, que passava às 4h30 da manhã. Ele começou a correr atrás do ônibus. E no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele alcançou o ônibus. Ele falou assim, cara, você quer saber? Eu vou correndo fazer um exercício. O cara pegou e virou corredor e ia correr São Silvestre. Caramba! E aí perceberam que o cara era um puta atleta, tinha um puta tempo. Ele Você achou essa história? Aí eu descobri essa história e contei essa história ali pro jornal local. E aí o pessoal de Curitiba, que era a cabeça de rede lá, né, na TV Globo do Paraná, viu essa matéria que saiu no local. Eu falei, vamos oferecer essa matéria pra rede, pra São Paulo. Aí ofereceram a matéria pra São Paulo. E a matéria saiu no Bom Dia Brasil. E eu não sabia que ela tinha saído no Bom Dia Brasil. Eu não sabia. Na hora do almoço toca meu telefone, era um chefe de redação da Globo de São Paulo. Eu falei, bem, meu nome é Luiz Malavolta, eu tô te ligando a pedido do Amaury Soares, que é o diretor da Globo São Paulo. Eu falei, pra mim, o que eu fiz, cara? Como assim, irmão? Ele falou, cara, você não é o Ivan? Na verdade, eu era o César Moré, porque meu name é Ivan César Moré Júnior. Minha primeira chefe falou assim, cara, eu não gosto de Ivan Moré. Você vai chamar César Moré. Ah, você chamava de César Moré? César Moré. Eu falei, eu quero chamar... Não, você chama César Moré. Quero chamar, não importa. É o César Moré? Aqui é o Luiz Malavolta da Globo de São Paulo, eu tô te ligando. Eu falei, mas o que eu fiz, cara? O que aconteceu? Não, na verdade, o Amaury viu sua matéria que saiu no Bom Dia Brasil hoje, achou muito boa a sua passagem, achou o texto legal, sua voz legal. Queria saber se você pode mandar uma fita sua pra gente. Eu falei, mas não, cara, não fui eu. Eu nunca fiz matéria pro Bom Dia Brasil, eu tô há 11 meses aqui, cara. Você não sabia, foca, cara. Você nem sabia? Não sabia. Aí ele pegou e falou assim, cara, saiu uma matéria hoje, é o César que tá falando. Eu falei assim, não, é o Ivan, mas na verdade eu sou me junto de César. Mas, desculpa, eu sou o chefe de redação de São Paulo. Eu falei, tá, mas não sou eu, cara. Ele falou assim, não é possível. Você fez uma passagem falando isso, é o fulano de tal. Eu falei, não, sou eu. Ele falou, então só no Bom Dia Brasil. Eu falei, puta, que legal, pai. Obrigado, sabia. cara, só no Bom Dia Brasil. Ele falou assim, não, cara, não fica feliz porque só no Bom Dia Brasil. Fica feliz porque quem assistiu a sua reportagem foi o diretor-geral da TV Globo de São Paulo. E o cara gostou de você. Então ele quer uma fita. Eu falei, tá bom. Então, beleza. Então, como é que eu faço? Aí me deu as coordenadas, eu mandei. 11 meses só no Paraná? Caramba, tudo. Isso foi em 2000. Aí o Amaury Soares me ligou. Falou, cara, você tem um futuro na TV. Pra você ficar bom até chegar em São Paulo, você precisa praticar 1, 2 anos, aí 3 anos no interior de São Paulo. Você é repórter lá. A melhor escola de reportagem da TV Globo é no interior de São Paulo. Aprende a fazer reportagem no dia a dia. Quando você ficar bom, a gente traz para São Paulo, você vai ser um cara legal em São Paulo. E eu comecei a fazer muita matéria de esporte e o pessoal do esporte de São Paulo começou a se interessar por mim. E me chamavam 2002, 2003, 2004 para cobrir folga fim de semana em São Paulo. Do Pedro Bassan, do Mauro Naves, do César Augusto, do Roberto, daqueles caras. Aí surge uma vaga em 2004
chamaram o cara que estava sempre aqui, né? Aí você foi pro Globo Esporte? Já? Aí eu já fui pro Globo Esporte. Nossa, desde 2004 o Globo Esporte? Desde 2004. Caramba, Ivan. É, a reportagem de 2004. E muita gente acha que você é um cara playboy, veio de família rica? Você contou pra mim toda uma história de luta. É luta. Os caras pensam que sim. Por que você acha que a galera acha isso de você? Não sei, eu sou um cara super vaidoso, sabe? Eu sou super simples, mas eu sou um cara vaidoso. Os caras não sei, eu vou ter cara de playboy. Eu falo, velho, não sou. O cara, quando ele me conhece, ele vê que eu não sou playboy, porque eu não tenho discurso de playboy. Sim. Eu sou um cara que nunca dependeu de ninguém, né? Nunca ganhei um centavo de família, de nada. Pelo contrário, eu ajudo meu pai já faleceu, mas eu ajudo a minha mãe ainda hoje. Ivan, você tem muitas histórias, inclusive você conta essas histórias no seu podcast. Tem uma história sua com o Michael Phelps, que você foi entrevistar ele. Como é que foi essa história? Uma amiga minha, apresentadora de TV, me ligou em 2017, no dia do meu aniversário. Ivan, tudo bem? Parabéns. Eu falei assim, obrigado. Tem um presente para te dar. Eu falei, qual é? Uma entrevista exclusiva com o Phelps, um evento. Eu falei, nossa, que demais. Ela falou, então, só que você vai ter que intermediar a conversa com 30 CEOs das principais empresas. Você, os caras e o Phelps. Tudo em inglês. Eu falei assim, mas e você? Ela falou assim, não, então me chamaram, mas o meu inglês não é 100%. O seu é? Eu falei, não, meu inglês também não é 100%, mas... Ela, não, então eu não vou... Pô, para fazer um evento desse, você tem que ter um inglês original. Eu falei, não, cara, eu topo fazer. Mas seu inglês é bom, seu inglês é bom. Não, eu me viro. Fiz inglês muito pouquinho lá atrás, mas nunca tive uma educação muito sólida, né? No interior de São Paulo, eu estudei numa escola boa, mas uma escola pública, é diferente. Né? Era uma cultura completamente diferente. Só que eu falei assim, quanto tempo tem até o evento? Ela falou, 17 dias. Eu falei, em 17 dias eu ponho um professor aqui em casa, vou estudar até lá. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou fazer. Então, eu coloquei um professor dentro de casa, né? Todo dia estudei, vi as entrevistas do Phelps, elaborei tudo e fiz o evento. Foi super legal. Então, assim, eu uso esse exemplo como um formato que eu falo de desobediência produtiva, porque ninguém é bom em tudo o tempo inteiro. Mas se você tem possibilidade de se capacitar para entregar mais do que o esperado, só depende de você, então vai e faz. E também não vai deixar uma oportunidade passar porque eu não estou tão bem nesse negócio. Exatamente. Aproveitar as oportunidades que surgem, colocando para fora a sua percepção de que o negócio é legal, a confiança no seu trabalho e coragem de apostar na história. E sabe o que eu fiz? Eu troquei o cachê por uma entrevista com o Phelps, exclusiva. E ele só dá entrevista por $1 milhão. Uma entrevista com o Phelps, um evento com o Phelps é $1 milhão. Cachê mínimo do cara é $1 milhão. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu topo fazer esse evento, liguei para a organização, eu sou, você dá quanto? Dou. Eu falei, quanto que é? A gente vai te pagar 20 pau. Eu falei assim, em vez de me dar 20 conto, quero uma entrevista com o Phelps para o Globo Esporte. Vou negociar. Negociamos no dia 1º de janeiro de 2018, quando o Globo Esporte era exibido para o Brasil inteiro, aqui de São Paulo, uma reportagem de 10, 12 minutos, exclusiva com o Phelps. A Globo, os caras ficaram loucos. Pô, Ivan, o cara... É uma baita habilidade de negociação isso aí, né? Você tá vendo ali na frente, né? Você não pegou e pensou a curto prazo, né? Não, 99% das pessoas não pensam no médio e longo prazo. Principalmente essa nova geração, que é super imediatista, né? As pessoas estão muito acostumadas a querer entrega para hoje, para ontem, e tem que ser rápido, e é uma necessidade de ser saciado o tempo inteiro com resultados. E hoje a gente precisa plantar algumas coisas para colher. Vou perguntar outra história sua, você que tem várias histórias. Como você conheceu o Ronaldo, o fenômeno? Eu era setorista do Corinthians quando o Ronaldo foi contratado, né? Em 2009. A gente tinha uma chefia e um formato mesmo de inconformismo de começar a fazer reportagens que fugiam do convencional. Justamente por conta daquela transformação do Globo Esporte. E os assessores de imprensa, na época, eles protegiam muito os jogadores. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não dá. E aí eu falei, cara, como que todo dia eu venho pro Corinthians, de segunda a sexta eu tenho que fazer um treino, o treino se repete todo santo dia eu tenho que fazer uma matéria diferente, com as mesmas imagens. Contar histórias diferentes. Aí você tem que ser um cara criativo, para suas reportagens chamarem atenção, para você conseguir crescer internamente, concorda? Sim, claro. Para ser considerado um bom repórter, tem que... Tem história para contar. Pro público, tem que quebra a cabeça. Ainda não é futebol, sempre é a mesma coisa. Eu falei, precisava me aproximar desse cara. E todo dia tava na beira do alambrado, o cara treinando ali, não podia se aproximar do cara, não conseguia me apresentar pro cara. A vida inteira havia jogado fora, então ele não tinha uma carreira no Brasil. Então os repórteres de São Paulo não conheciam o Ronaldo. Quem conhecia eram os caras que faziam seleção, que eram o Mauro e o Tino. E aí o Corinthians foi campeão invicto, em 2009, e eu fui escalado para fazer a festa. Falei, talvez eu me aproxime do Ronaldo. Só que eu cheguei lá na porta, os caras, não vai entrar.
Essa festa não é pra imprensa, é pra celebridade, pro jogador. Ele vai vir aqui dar uma palavrinha com a imprensa toda, e aí você grava, faz a reportagem e depois ele vai pra festa. Aí gravamos, ele foi lá, deu uma entrevistinha, pá, pra todo mundo, peguei uma fala. Voltei pra TV, escrevi meu texto, tinha que fazer 2 reportagens, escrevi. Agora eu vou voltar pra festa. Voltei. Não, vou voltar. Cheguei na minha casa, meti um blazer, voltei pra festa. Ah, mas Globo, né? Mas não era, cara. Em 2009, eu não tinha... Eu não era um cara conhecido, assim. E aí cheguei lá na porta da festa, cara, o segurança me olhando, eu peguei o celular, fiquei disfarçando. Falei, olhar pro lado, caralho, vou ter que voltar pra casa. Aí, daqui a pouco surge um empresário do goleiro. Eu conhecia. Falei, Ivan, ô Marcelo, tá bom? Fazendo o que aí? Falei, tô esperando um amigo meu, cara, vai trazer meu convite. Ah, pô, tô com um convite sobrando, você não quer entrar comigo? Falei, pô, cara, vou aceitar porque o cara tá demorando. Pumba. Aí entrei. Primeiro passo, primeira barreira. Chegou lá dentro, cara, um monte de gente, os camarotes, cara. Aí eu vi lá o último, cara, uma parte alta assim, o camarote do Ronaldo, cheio de celebridade. Eu falei, cara, o que eu vou falar pra esse cara, meu irmão? Como é que eu vou chegar? Pô, o cara não me conhece, cara. O cara é o Ronaldo, o cara ganhou o título, tá aqui fazendo festa. O que eu vou falar pro cara? Tinha mais gente da TV lá, não? Não, só tinha eu de imprensa lá dentro, cara. Tomei coragem, ele falou assim, meu, hora que ele for no banheiro, que ele saiu, eu pego. Aí ele saiu, eu peguei, falei, puta, eu não tinha coragem. Falei, agora eu tô aqui, da próxima vez eu vou. Aí ele saiu, cheguei, Ronaldo, cara, desculpa, eu vou tomar 30 segundos da sua atenção. Só no 30. banheiro ou fora do banheiro? Não, fora do banheiro, 30 segundos. Cara, ó, me desculpa, o meu nome é Ivan Moré, eu sou setorista do Corinthians, todo dia eu tô na beira do campo, eu te entrevistei agora há pouco ali fora, você vai dar uma palavrinha, eu tava com o microfone, a TV segurando e tal. Eu quero que você saiba, cara, que eu sou muito seu fã, que eu gosto muito de você, eu queria que você confiasse no meu trabalho e de vez em quando, se pudesse, dar uma entrevista exclusiva pra mim, cara, que a gente vive de fazer matérias diferentes. Agradeço muito pelo que você fez pro Corinthians e já venceu os 30 segundos, obrigado, só queria pegar na tua mão. E peguei e fui sair fora. E a hora que eu dei a mão pra ele, ele falou, porra, já vai? Porque, pô, te conheço, pô, tu é o Morenes, pô, tu faz umas reportagens legais, pô. Pô, eu gostei da tua humildade. Pô, quer tomar uma taça de champanhe? Toma champanhe? Eu falei, tomo, cara. Pô, tu é corintiano, então vem aqui que eu vou te apresentar a galera. Ele já sabia que você era corintiano? Eu falei pra ele. Tá. Aí me apresentou todo mundo, cara, fiquei tomando champanhe com ele até as 8 da manhã. Peguei o telefone dele e aí consegui. E aí você virou brother dele? Não, brother não, mas, ó, mandava mensagem, fui no aniversário dele, um ou 2 aniversários que ele me chamou, chamei ele pro meu casamento, ele não foi, mas me deu um presente, assinou o presente, eu fiquei super feliz, me deu um jogo de jantar, assim, umas xicrinhas de porcelana, eu guardo lá em casa com o maior carinho, tem um cartão assinado por ele. Então, isso foi algo que aconteceu, assim, porque... E quem é o seu maior ídolo no futebol? No futebol é o Pelé, né? Assim, ele tá vivo ainda, eu tive a oportunidade de me encontrar com o Pelé, o meu sonho, nunca consegui entrevistá-lo assim de perto. Aí recentemente eu soube que uma equipe da TV ia fazer uma entrevista com ele, eu falei, cara, você quer saber? Eu vou deixar lá pra Santos pra tentar tirar uma foto. Eu, minha mulher e os meus filhos pequenininhos, porque você vai valer ouro um dia na vida deles, nem na minha. Peguei as crianças, levei, pô, a assessoria não vamos atender, vamos atender um monte de gente da imprensa, estamos convidados. Aí fiquei lá, cara, das 2 horas da tarde até 9h30 da noite, aí chegou lá no fim, só tava eu e meus filhos lá. Pelo amor de Deus, deixa eu... Puta, sem insistente pra caramba, vem aqui, o Pelé me atendeu. Ai, fiquei demais. Quem você entrevistou assim que foi uma entrevista bem marcante pra você? O Federer. O Federer, eu entrevistei o Nadal também. Eu acho que o Federer, pela humildade e pela simplicidade, pela maneira que ele tratou a mim e a toda a minha equipe, e por algo que aconteceu antes da minha entrevista que me chamou muito a atenção. Havia uma equipe da TV mexicana entrevistando o Federer. Ele só tinha uma janelinha de 5 minutos. E a gente chegou no ambiente, o Federer estava lá dando entrevista. E assim que ele acabou a entrevista, ele veio, cumprimentou a gente, né? A assessora trouxe ele, E quando a gente estava se apresentando, teve uma discussão do lado da equipe mexicana. Porque o cinegrafista cometeu uma falha e não apertou um botão básico, não gravou as últimas 3 respostas. E o repórter brigou, começaram a discutir, e chamou a atenção o barulho, porque estava no mesmo ambiente. E a assessora, E aí o Federer, o que aconteceu? Tipo, não, ele não gravou, mas pô... Ele falou, se eu te responder as últimas 2 perguntas, eu te ajudo? Aí ele falou, se você faria isso? O repórter falou assim, faria. Ele falou assim, Ivan, você se importa? De eu ceder mais um pouquinho para ele, depois eu compenso isso em tempo para você? Ele falou assim, pelo amor de Deus. Eu vi a gentileza com que ele tratou o repórter e o cinegrafista, né? Corrigiu um erro que não era dele. E depois ele foi muito gentil com a gente, cedeu um pouco mais de tempo, ele foi muito simpático, ele cumprimentou todo mundo da equipe.
E eu parei para perceber que quanto mais projeção você tem, mais responsabilidade você passa a ter também, né? Na maneira como você trata as pessoas. E sim, e que os caras grandes mesmo não tem essa pompa, essa arrogância. Quando o cara é grande mesmo, não é médio. Não são. Quando o cara é médio, ele é. Quando é médio, grande, ele é. Quando assim. o cara é grande, mesmo, o verdadeiro grandão mesmo. Isso, né? E agora chegando mais no final da sua passagem pela Globo, como é que foi decidir sair da Globo? Elcio, talvez você, que é um cara que está há muito tempo na estrada da comunicação, tenha observado por tentativa e erro quais são os caminhos que o mercado está apontando, está tomando, está levando. Depois de 20 anos dentro de uma empresa que me deu muito visibilidade, reconhecimento, eu percebi que o ciclo se encerrou. Isso é um despertar que todo profissional deve ter. É mais importante você notar que não é mais o seu momento na empresa do que a empresa notar e te mandar embora. Então eu percebi a partir do momento que a empresa queria me tirar da apresentação do programa e me voltar para a reportagem, nada contra a reportagem, pelo amor de Deus, eu fui repórter a vida inteira, mas eu já estava num status de apresentador que tinha eu tinha uns anseios, umas possibilidades para colocar em prática que não necessariamente numa empresa familiar e hierárquica, a hierarquia entende. A minha autonomia ia até a página 2. Eu queria implantar coisas, eu queria propor relevância, diferença. Eu percebi que a corrente de pensamento que eles estavam levando ia para um lado e eu estava pensando diferente. Eu falei, gente, tudo bem, vocês estão pensando assim, está no direito, está honesto. Vamos terminar de uma maneira legal. E aí você saiu sem nada em vista? Foi na coragem mesmo? Sem nada em vista. Falei, não, eu tenho mais 2, meu contrato estava no final. Falei, não, eu não quero voltar para a reportagem. E assim que eu saí... E para muita gente, você é louco, para sair da Globo é coisa de louco, né? Olha, 11 entre 10 amigos que eu converso lá da TV falam, cara, você é o cara mais louco que eu conheço. Porque como você saiu? Sim. Você tem 2 filhos pequenos, você tá... Eu falei, cara, mas não estava me fazendo mais sentido, eu estava me sentindo... Eu não estava afim de voltar para a reportagem. Então você viu alguma coisa que poucos veem. Algumas pessoas estão vendo. A TV não é mais exatamente o que era e está aparecendo um outro mundo aqui. Que é isso que você está navegando nele. Obviamente não é. Não é, a gente sabe. Não sou eu que estou dizendo, são os números, são os anúncios. As TVs estão enfrentando uma série de problemas financeiros relacionados ao modelo de negócio que é caro e ao formato de anúncio que está ultrapassado. Porque é muito mais assertivo hoje você colocar dinheiro de mídia, né, em canais menores e mais nichados que você consegue atingir mais facilmente o consumidor final. Basicamente isso, a internet está disruptando todo mundo. Eu só creio que a TV demorou muito tempo para fazer uma parceria e para gerar valor por meio da internet. Se há 10 anos a TV Globo chegasse e falasse assim para mim, Ivan, você é uma das centenas de pessoas que representam a TV Globo, você é do vídeo. Vamos montar um canal para você no YouTube, a gente te ajuda a gerenciar, você produz um conteúdo também para um público que consome a internet, vinculado a gente. Hoje eu poderia ter um canal gigante, fazendo um conteúdo legal, que a Globo ia monetizar, que o Ivan ia monetizar, e que ela ia ter uma presença maciça no digital. Não só comigo, mas com todos os talentos do vídeo. Demorou para ter essa percepção. Né? Demorou para ter essa percepção. E ainda não tem, né? Não está no YouTube, ela tem o Globoplay, né? Durante o período que eu estive na TV Globo, ela sempre enxergou as mídias digitais, as plataformas digitais, como concorrentes. O seu projeto da desobediência produtiva, como é que entra aí? Você me perguntou, você saiu, eu recebi um convite da Record, recebi um convite da Band. Não que eu não queira mais trabalhar em TV, é que na verdade eu estou me permitindo viver um tempo fora de emissoras de TV. Eu não sei. Pode ser que daqui 3 meses eu mude de ideia, pode ser que eu vou lá para pedir emprego para todo mundo. Eu não tenho esse problema, eu tenho humildade suficiente para, quando você precisa correr atrás, você pode ir atrás das coisas que te fazem sentido, não tem problema nenhum. Eu só estou me permitindo, não é questão de dar não, dar sim, ego, abrir mão, não quero, não faço, não, cara. Eu só estou tentando entender o momento que nós vivemos relacionado a mídias digitais e como eu, enquanto comunicador, posso continuar sendo relevante a partir do momento que eu me proponho a me reinventar. Eu fui um cara que viveu 20 anos dentro de uma empresa, eu enxergava tudo por meio de uma bolha, era uma bolha. O que não está na Globo não está em lugar nenhum quando você está dentro da Globo, né? Então, mas veja, hoje eu não estou na Globo. E eu sinto o feedback das pessoas que me conhecem, nossa, Ivan, eu estou adorando o seu trabalho. E aí, o que o Ivan está fazendo? Estou fazendo uma porrada de coisas, fazendo palestra, montando uma empresa de consultoria criativa para montar palestras para os outros, com 2 sócios.
eu estou fazendo podcast, eu estou empreendendo, eu virei sócio de um restaurante. Então eu estou diversificando Queria que você falasse coisas. um pouquinho mais sobre o seu conteúdo da sua palestra. Então, na verdade, eu montei 2 podcasts. Um é vinculado ao público e aos personagens de esporte, que é o Qual é Moré. E o Desobediência Produtiva, ele é o tema da minha palestra que eu montei há cerca de 3 anos. E aí, assim que eu saí da TV Globo, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, como o meu background, o meu primeiro trabalho foi com microfone numa rádio, eu vou montar um podcast, que eu sou super afim. Já havia pedido para a TV Globo fazer podcast, não me liberaram. Ainda agora estou fazendo Eu falei, eu vou fazer um podcast. E aí fui lá, fiz um podcast de Obediência Produtiva, que eu trago empreendedores, profissionais disruptivos do mercado, pessoas que são acima da curva e entregam mais do que esperado. E bato um papo com esses caras. Porque é uma maneira de eu perguntar o que eu tenho sobre curiosidade da história de cada um, e as respostas se transformam num portfólio de conhecimento para quem está ouvindo. Sim, total. E de aprendizado para mim também. Sim. Então, o Desobediência Produtiva nada mais é do que você quebrar os seus próprios protocolos e entregar mais do que o esperado usando a sua percepção, a sua confiança e a sua coragem de apostar em algumas histórias. Então, esse período de transformação que eu estou passando, o fato de romper com esse mercado e não necessariamente estar desesperado para voltar e negar alguns convites, acaba se transformando num desobediente produtivo. Sim, sim. Você já tinha bolado a palestra antes de sair da Globo? Tinha. E veio de encontro, então. Veio de encontro. Então, veja, a minha mulher fala isso pra mim. Eu achei que era depois. Não. 1 ano e meio antes de sair, eu já estava bolando a palestra. Já estava bolando a sua saída da Globo. Exatamente, cara. Só que existem situações na vida da gente que nos pegam de surpresa, como, por exemplo, quando eles disseram que eu ia sair do programa, eu fui pego de surpresa. Que se eles falam, você vai continuar mais 3 anos, mais 3 anos, eu continuaria. Aquela velha história de sair da zona de conforto, né? Que Será é um que se eu clichê, tiver... mas é verdade. Né? É muito clichê, mas é muito verdade. Sim, sim. Será que se eu tivesse lá, eu ia primeiro, estar satisfeito? Segundo, satisfeito pela grana, pela visibilidade, mas será que essa visibilidade não estaria assim, ó? Sim, sim. Como está acontecendo com todas as TVs do mundo? O desafio que move a gente, né? Tem Exato. um objetivo. Ivan, muito obrigado. Podia ainda ficar falando com você mais 2 horas. Tem história. Cara. Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que eu gosto muito de você. Pô, obrigado. Acho que você se comunica de uma maneira muito verdadeira, né? Aquela coisa que envolve. E comunicação é isso, né? Você precisa colocar a verdade. Sim, na senão fala. não passa. E se você põe mentira também, a mentira passa e a pessoa... Quando você vê muita gente se comunicando em TV hoje, o cara tá lendo um TP, tá lendo de uma maneira forçada. Por quê? Porque tá debaixo de uma hierarquia. Sim, tem aquela cara de que tá sempre igual. Não necessariamente faz sentido para ele. Sim, ele tá sendo ali, ele é uma ponta, ele tem que responder aquilo. Agora, quando você é original e fala o que você quer, o jeito que você quer, é muito mais Ele não sabe nem mais o que ele tá, né? Ele tá no automático, né? É isso. Obrigado, Ivan. Eu que agradeço, irmão. Valeu.